Opa, boa noite. Opa, boa noite. Tesura. Cadê a galerinha? Oi? Cadê a galerinha que não chegou ainda? O pessoal tá folgou hoje, eu acho. Hein? Bom, vou esperar uns 2 minutos, uns 5 minutinhos, aí eu começo. Qualquer forma aí vai estar no YouTube. Fala aí, gente, desculpa o atraso. Opa. Vou esperar uns 2 minutinhos, pastor, aí eu começo. Beleza, eu vou impulsionar um pouco mais aqui, ó, que já estamos começando o negócio, peraí. Show. Parabéns, hein, manão? Haha! Quantos anos hoje? 23, eu acho. 23, Acha? 23. Pelo amor de Deus, rapaz. Cara, não sabe nem quantos anos. Eu parei de contar já. Pelo amor de Deus. 23 anos, hein? Beleza, que saudade dos 23, rapaz. Puxa vida. Época que não tinha dor. Nossa, que triste. Mandando aqui. Meus pais ainda acho que não chegaram na casa deles, que eles estavam na igreja, eles levaram minhas primas lá hoje. Não teve bolo no serviço lá hoje não, Duque? Não, agora, quando é aniversário, eles dão folga. Eu não trabalhei hoje. Rapaz! Melhor que doce. Eita, eu nessa época, hein? Nossa, rapaz, fala sério, mano. Fica de folga, velho. Que beleza. Nossa. Tô enviando pra galera aqui que tá começando. Deseja toda manhã te imaginar e me inspirar pra te dizer. 23 anos hoje, então, hein, Duque? Que maravilha, rapaz. Bom demais, hein? Bom. Ganhou folga no serviço, cara. Essa é boa. Faz aniversário, ganha folga. Minha época, eu fazia aniversário, ficava até mais tarde. Fazia hora extra. Hoje ganha folga aí, que beleza. Você é o 7 hoje, né, Duque? Isso. Maravilha. O 7 é a partir do versículo 5. Rapaz, eu fui até aí? Nossa. Você foi até o 4, 7, 4. Ai, nossa, dor no ombro. Oi, tá feio.
Ai. Irmãos, hoje o Duque está fazendo 23 aninhos, tá? Depois você manda um parabéns para ele aí. Tá ficando mais velho. E ele que vai ter a honra de trazer essa palavra para nós hoje, hein? Afinal de contas, ele ficou de folga o dia inteiro hoje. Amém. Eu vou começar então. Eu vou começar orando antes de tudo. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia aqui hoje, mais uma terça de classe A, Pai, onde estaremos meditando na Tua palavra, Pai, olhando capítulo por capítulo, assim como nós temos feito durante esse mês passado, Pai, estamos em 2 Coríntios. Peço, Pai, que o Senhor esteja presente nesse momento, trazendo entendimento e, acima de tudo, que possamos refletir sobre a nossa vida, nos colocando, Pai, nesse texto, buscando aquilo que precisamos melhorar, seja atitudes, seja um verdadeiro arrependimento, como nós falaremos aqui. E eu oro pela vida de cada um aqui que está presente, aqueles ainda que viram, ainda vão chegar ainda, né, na live, e abençoe esse andamento de classe A, Pai. Muito obrigado por mais esse dia, mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, pessoal, a gente vai continuar 2 Coríntios. Semana passada, o pastor terminou no versículo 4 do capítulo 7, tá? Mas eu vou ler a partir do versículo 1 mesmo, para a gente ir acompanhando, tá bom? Então, 2 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 1, ele vai dizer: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Conceda-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Foi aqui que o pastor terminou. Mas voltando um pouquinho sobre semana passada, Paulo, ele está escrevendo sua carta aos Coríntios de forma até mais branda, até porque a primeira carta não foi suficiente, ele precisa escrever mais uma, e ele vai se recomendar, ele vai falar sobre tudo aquilo que ele estava passando, ele não estava nas melhores condições, ele passou por momentos de perseguição, dificuldades. Uma das características que eu vejo nessa carta, até mesmo nós como discipuladores, cuidando das pessoas mais novas na fé, esse momento de conversa tanto edifica o discipulador, quanto também aquele a quem estamos discipulando. Eu vejo aqui que o Paulo ele é muito sincero, ele não esconde nada sobre as dificuldades, as batalhas que ele estava passando por tudo aquilo. E esse deve ser o padrão de um verdadeiro relacionamento entre os irmãos. Sinceridade, seja com uma pessoa mais nova na fé, abra o coração, fale sobre as suas experiências que você já passou, e também é um momento de edificação. Então, Paulo, ele termina até o versículo 4, porque ele também fala da santificação que era necessária para o pessoal de Corinto. Ele é muito direto sobre o problema que estava ocorrendo da associação com os descrentes. Isso estava trazendo desavenças, confusão, muitas pessoas estavam saindo, desviando, e ele alerta sobre a necessidade da santificação e tomar cuidado com o jugo desigual.
né? Não apenas no sentido de marido e esposa, mas no sentido geral, né? Em tomar cuidado com essa associação que estava ocorrendo e a necessidade da santificação, né, no qual nós somos separados, né? E ele fala aqui no capítulo 7, né? Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, tá? Então, vamos continuar no versículo 5 agora. Pois, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que minha carta lhe tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Então, Paulo ele continua escrevendo a sua carta, porém, né, ele reconhece e fica muito alegre com a notícia no qual Tito traz, né? Além da sua alegria com a chegada de Tito, ele também se alegra com as notícias que Tito traz, dizendo que a carta que ele tinha escrevido, por mais que tinha sido mais branda, mais firme, isso gerou uma tristeza, né? Uma tristeza boa, que a gente vai falar aqui, né? É importante a gente perceber, nesse trecho aqui que a gente falou, que a gente leu, que Paulo, ele tinha, né, um relacionamento muito profundo com os irmãos de Corinto. Ficou muito triste com a situação que eles estavam, mesmo ensinando, mesmo tendo gastado, né, a sua vida como estava gastando para ensinar, mais uma vez o povo de Corinto estava se desviando, né, esquecendo daquilo que Paulo ensinou. E ele ficou muito triste, né, pois por ter escrevido a carta do jeito que foi. A gente até tem aquele ditado, né, que a verdade dói, né, mas muitas vezes, né, nós, como muitas vezes maduro, né, estamos olhando as atitudes de um jovem, de alguém mais novo na fé, e a gente vê que isso vai levar a um desvio do caminho, a gente tem que alertar. Às vezes pode doer, né, às vezes pode ser difícil, né, você falar isso para a pessoa, né, mas é necessário. E Paulo, ele faz isso. E ele falou que não foi fácil também para ele. Ficou triste a princípio, né? Ele até mesmo fala que se arrependeu, né, ficou muito triste, né, pela forma como as pessoas leram também, elas ficaram tristes. Mas nós vemos aqui que isso gerou um fruto, né, fruto da perseverança de Paulo, né, assim como até mesmo o pastor André trouxe no domingo, né, muitas vezes a gente acaba desistindo das pessoas, né, mas Jesus Cristo nunca desistiu de nós, ele foi até o fim, e nós devemos também insistir, né, alertar, discipular, né, estar lado a lado com as pessoas mais novas na fé. Porque no começo é assim mesmo, são inconstantes, demoram para aprender, né? Até mesmo os mais maduros, né, têm esse problema, né? Quanto mais os mais jovens. Mas nós devemos, assim como Paulo, né, se esforçar, né? Até mesmo no capítulo 6, ele vai falar algumas das características, tanto dele, né, quanto os problemas que ele passou, né? Até mesmo que eu escrevi aqui, que é o preço do discipulado que eu enxergo aqui em 2 Coríntios capítulo 6. Eu não vou ler, né, porque senão vai estender muito, mas ele vai citar algumas coisas, né, seja a perseverança, né, o esforço dele, os jejuns, no qual ele diz que fazia pelo povo de Corinto, né, a integridade dele que ele se colocava, né, o conhecimento, paciência, bondade, o Espírito Santo, né, o amor, o poder de Deus.
Ele fala das circunstâncias que ocorreram, as tribulações, mas ele continuava, né? Ele, mesmo diante daquilo, ele era consolado, né, por Deus e sabia que o que ele estava fazendo era da ordem de Deus. E vamos continuar aqui, versículo... vou ler o 9, tá? Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Vou dar uma parada aqui. Então, Paulo, ele vai comparar dois tipos de tristeza. A tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus, no qual leva à salvação, o arrependimento que leva à salvação. Porém, a tristeza segundo o mundo produz morte. Ele faz essa separação, em qual ele vai demonstrar, né, sobre como que é evidenciada essa tristeza segundo Deus, no qual a gente vai enxergar aqui que o arrependimento ele gera frutos, né? O arrependimento ele é produtivo, e a gente vai estudar mais a fundo, né, cada ponto aqui que ele vai citar, mas ele faz essa separação, que seria a tristeza boa, como eu coloquei aqui, né, que leva ao arrependimento. Arrependimento no qual a gente já sabe, né, metanoia, que é a mudança de pensamento, mudança de atitude. Essa tristeza boa, no qual ele diz que a tristeza segundo Deus, ela leva, né, é uma mudança de atitude. Ao contrário da tristeza segundo o mundo. O povo de Corinto poderia ler essa carta e ter esses dois tipos de tristeza. A tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento, porém uma tristeza que gera remorso. Uma tristeza, né, normal, né, até mesmo porque Paulo foi mais brando mesmo, né, era amigo, né, eles gostavam muito de Paulo, mas, porém, eles poderiam ter brotado neles essa tristeza, que simplesmente é um remorso, no qual eles continuariam fazendo suas práticas, por mais que eles sabiam que estavam errados, né, eles poderiam ter continuado, né, ter continuado vivendo dessa forma, ou até mesmo ter rejeitado Paulo. Mas foi ao contrário, né, eles tiveram uma tristeza segundo, né, segundo Deus, né, que produziu em vocês, né, no qual Deus produziu. Isso a gente enxerga muito, né, na nossa vida, quando a gente lembra, né, até mesmo, né, nos meus momentos, né, seja na primeira vez, né, na minha conversão, desde essa minha caminhada, quantas vezes fiquei triste por alguma coisa, até mesmo por uma repreensão, né, de alguém, mas essa tristeza, né, gerou um arrependimento, no qual eu enxergo como algo muito importante na minha vida, pois isso gera crescimento na nossa vida, né? Nós temos que ter pessoas ao nosso redor, né, que vão dizer a verdade, né? E a verdade que é segundo a palavra de Deus. Então a gente sempre tem que estar próximo de pessoas que se importam com a gente verdadeiramente, pessoas mais velhas na fé, né, pessoas que são compromissadas com a palavra de Deus, pois Cristo opera, né, o Espírito Santo opera através dessas pessoas para muitas vezes nos ensinar, nos exortar, né, falar aquilo que muitas vezes a gente não enxerga. Então, ó, ele vai citar alguns pontos, né, os frutos do verdadeiro arrependimento. 11. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação.
Que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados. Dá uma parada aqui, metade do 13. Nós vemos aqui que ele vai citar algumas características no qual ele diz que a tristeza, segundo Deus, produziu neles. Tá? E vamos lá. Algumas versões elas trazem algumas palavras diferentes, tá bom? Algumas acrescentam algumas outras características, porém eu estou lendo na versão NVI, tá bom? Então, se eu não citar algo que está igual à sua Bíblia, é porque provavelmente deve ser algum sinônimo, e algumas versões eles colocam algumas outras características e tiram outras também. Tá? Então, o primeiro que eu li foi a dedicação. Né? A tristeza, segundo Deus, leva à dedicação. Essa dedicação, ela seria o esforço em agradar a Deus, né, que seria a obediência e a santificação. Aqui a gente entende melhor quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente lembra aquele dia que a gente entregou a nossa vida a Cristo, e também durante a nossa vida, quando a gente se arrependeu de algo, né, algumas falhas que nós cometemos, né, algumas situações que nós passamos o limite ou fizemos errado, até mesmo ofendemos algumas pessoas. E um desses pontos que Paulo ele enxergou, né, ele ouviu de Tito, né, então provavelmente Tito enxergou que foi a dedicação, o esforço, né, em agradar a Deus, né, a volta à obediência, né, obediência a Deus, a santificação, né, o cuidado com Paulo, no qual Tito vai dizer, né, que a preocupação com Paulo, né, tinha voltado, eles estavam preocupados com Paulo, eles estavam com saudades de Paulo também. Então, esse primeiro fruto aqui é a dedicação. Né? Se nós erramos, se nós fizermos algo de errado, nós devemos nos dedicar, né, a parar de praticar essas coisas. Né? Um dos pontos aqui que eu escrevi é que quando nós pecamos, nós temos que refletir sobre os nossos erros. Porque muitas vezes a gente acaba caindo, né, várias vezes no mesmo pecado, ou às vezes a gente enxerga, né, certas situações que são parecidas e a gente age da mesma maneira. E eu coloquei aqui, né, que é importante a gente refletir sobre os nossos erros. Até mesmo o pastor, ele fez a sigla, né, fins pedagógicos, né, o AIDA, né, é importante a gente refletir, né, sobre o que levou a gente fazer aquilo, né? O AIDA, né? Atenção, interesse, desejo e ação. Então, é sempre muito bom a gente refletir e enxergar, né, pontos em comum para que você pare de fazer isso, né? Ou se o problema é com vício, né? Mas o que levou a esse vício? Eu vi alguma coisa que eu não devia, eu comi algo, né? Eu decidi fazer aquilo porque eu alimentei um sentimento. Então, essa reflexão, né, claro, sempre com o Espírito Santo, né, buscando o Espírito Santo, porque é ele que vai nos trazer a consciência do pecado, é um passo muito importante para que a gente viva essa dedicação no qual Tito enxerga no povo de Corinto. A outra aqui que Paulo diz é desculpas. Né? Eu não trouxe no grego, né, porque até mesmo não achei, né, eu só coloquei mais o significado a partir do grego, mas o desculpas, ele traz um sentido de limpar-se, livrar-se da culpa, né, em qual eu exemplifiquei do perdão. Né. Essa desculpa, ela está atrelada ao perdão. Sem perdão, né, não existe um verdadeiro arrependimento. Nós temos que, né, buscar, né, pedir perdão para alguém, né, para a pessoa. É importante a gente reconhecer que estamos errados.
Uma coisa a gente sabe, né, saber que fez alguma coisa errada e ficar quieto. Outra coisa é a gente falar diretamente com Deus, né, que você fez algo de errado, confessar o seu pecado a Deus. Outra coisa também é eu confessar para a pessoa, né, muitas vezes que eu ofendi, eu fiz algo de errado, pedir perdão diretamente para ela. Porque se eu fizer algo de errado para uma pessoa e eu não pedir perdão, né, essa tristeza que você tem é um remorso, não é um verdadeiro arrependimento. Nós temos que abandonar e nós temos que livrar-se desse ego que muitas vezes habita em nós e não pedir perdão, quando nós muitas vezes até mesmo reconhecemos que fizemos algo de errado. Bom, a indignação, ela traz um sentido de ira contra um pecado, né? A ira santa que a gente fala, né, que nós devemos ter. Isso. Essa indignação, ela deve habitar em nós. Nós não devemos nos conformar com o pecado, com os mesmos erros cometidos. Não podemos nos conformar. Nós temos que ficar indignado. E o antônimo, né, dessa indignação seria a apatia, indiferença, no qual, né, a indiferença em relação ao pecado, ela é sinônimo de uma tristeza segundo o mundo, que produz morte. Nós devemos entender, não devemos nos justificar, devemos reconhecer que pecamos e nos indignar, ao mesmo ponto, até mesmo ficar bravos em relação a isso. Não se permitir ficar indiferente. É só eu pedir perdão e tá tudo certo. Não é bem isso, irmão. Você pecou contra Deus. Você, né, ofendeu o seu irmão em Cristo. Você ofendeu até mesmo, né, um ímpio, né, alguém que não conhece a Cristo. E muitas vezes, pela sua atitude, essa pessoa ela vai se afastar totalmente. Então é assim, né, que um cristão age, né? Nós temos que tomar cuidado, né? Essa experiência deve ser muito triste mesmo, né? Passar por uma situação assim. Então, essa indignação seria a ira contra o pecado, né? Uma ira positiva, né? A ira divina. E outro ponto aqui, que Paulo vai dizer, que é a próxima característica, que é o temor. Né? Temor, né? Que seria o medo, né, em relação, né, o medo para que isso não se repita, né, esse temor a Deus que deve habitar em nós. Até mesmo porque nós ofendemos a Deus quando nós pecamos. Deus não se agrada nem um pouco do pecado. O pecado traz consequências, no qual Deus não irá nos livrar dessas consequências. Nós iremos sofrer as consequências de muitas vezes brigar com alguém, até mesmo se distanciar, né? Muitas vezes passar por dificuldades financeiras por conta disso. Então, nós temos que reconhecer que o que fizemos é algo sério, que deve ser tratado com seriedade, né? Que muitos, ao contrário, não fazem isso, que eu falei que é indiferença. Não, tá tudo certo, é só me arrepender, né? É só me arrepender que tá tudo certo, né? Como se Deus tivesse a obrigação de te perdoar, né? Então, a gente deve temer a Deus, né? Seja na igreja, seja na nossa casa, seja onde quer que nós estejamos, esse temor, né, a Deus deve existir e é fruto de um verdadeiro arrependimento. Outro ponto aqui que Paulo vai dizer é a saudade, no qual aqui traz esse significado. O arrependimento cura relacionamentos. Nós vemos aqui que essa carta, por mais dura que Paulo, né, tem escrevido, isso gerou uma tristeza que leva ao arrependimento. E o povo de Corinto ficou com saudades de Paulo. Eles quiseram ver, né, novamente Paulo, eles queriam, né, estavam se preocupando com Paulo. Isso é que um verdadeiro arrependimento traz, né? Um relacionamento mais profundo, mais íntimo com Deus, com a pessoa também. Já ouvi de muitas pessoas, né? Eu perdoo essa pessoa, mas eu quero distância, não quero nem que chegue perto de mim. E isso, né, no qual
eu enxergo não é um verdadeiro arrependimento. Quando nós pedimos perdão para Deus, Deus não fala, eu te perdoo, mas eu quero distância. Não, ele nos traz para perto. E o perdão, né, o arrependimento, ele nos traz mais perto de Deus. Por isso que nós devemos tomar cuidado, muitas vezes, com essa tristeza, essa vergonha do pecado e fazer assim como Adão, né? Adão e Eva, fugirem, ficarem com medo, né? No sentido ruim, falo, né? Fugirem de Deus. Mas o verdadeiro arrependimento nos traz para perto. Por quê? Nós entendemos a nossa condição, que somos pecadores. E temos que buscar, né, cada vez mais se tornar dependentes de Deus. Porque, né, até mesmo refletindo sobre isso, eu comparei o nosso crescimento, seja como filho, normal mesmo, de pai e mãe terreno, com o nosso crescimento com Deus. Ao contrário, né, do crescimento, né, do amadurecimento como filho, né, quando você fizer 18 anos, você vai cada vez mais se tornar independente dos seus pais, enquanto você vai crescendo. Né? Porém, com Cristo, né, com Deus é ao contrário. Quando nós vamos nos amadurecendo, é nesse momento que nós enxergamos cada vez mais a nossa dependência com Deus. Nós devemos reconhecer isso, pois é essa dependência que vai nos fortalecer, né, para que nós não venhamos a pecar continuamente, para que venhamos a amadurecer. Então, o arrependimento, ele cura relacionamentos. O perdão, ele cura relacionamentos, seja com Deus, seja com alguém também. Às vezes, essa pessoa não vai querer estar com você, mas o importante é você fazer a sua parte, né? Pedir perdão. Mas é um momento entre os irmãos também, é muito importante também, porque nos aproxima, reconhecer que errou, né, falei de uma forma errada naquele momento, tomado pela raiva ou pelo estresse no trabalho, e pedir perdão diretamente para o irmão, é um momento que pode ser de grande edificação, né, início de um relacionamento cada vez mais forte, até mesmo que eu já ouvi, né, de alguns casais, que eles falam, né, que nesse momento de um perdoar o outro, que é o segredo de um casamento longânimo, de grande duração, está nisso, né, em você, né, pedir perdão, você pedir desculpas, né, reconhecendo o erro do outro, e essa é a chave também para o nosso relacionamento com Deus. Esse arrependimento, né, essa busca, né, essa indignação ao pecado, né, essa dedicação, um temor a Deus, tudo isso nos aproxima cada vez mais de Deus e dos irmãos também. Outro ponto aqui, outra característica que Paulo vai dizer, é o zelo. O zelo, no qual eu coloquei aqui como fervor. O arrependimento nos dá ânimo para levantar e continuar em frente. Então, quando há esse zelo, esse fervor, né, mediante ao Espírito Santo, que nos dá essa vontade de voltar novamente, essa vontade de se levantar. Né? Pequei, caí, mas eu vou lá, vou me levantar e eu vou continuar. Né? Isso é fruto de um verdadeiro arrependimento, se levantar e continuar em frente. Nós temos que entender que nós temos um advogado, né, no qual Jesus Cristo, né, nos purifica de todo o pecado. E nós devemos confiar nele. Né? Não é se justificar, mas é ele quem nos justifica. Né? E essas características, o qual eu citei aqui, deve haver no nosso coração. E se não há, né, busque, né, o momento de tratar também. Né? Muitas vezes a gente, querendo ou não, a gente coloca, né, esse sinônimo de um verdadeiro arrependimento quando a gente chora, né? Quando chora quer dizer que significa isso, e não é bem assim. Muitas vezes pode estar relacionado, né, a um remorso também, mas essa indignação, muitas vezes ela vem, né, recheado de emoções, até mesmo porque fica triste, né, até mesmo porque fica indignado com si mesmo, mas como a gente colocou aqui, não é simplesmente, né,
um emocionalismo que significa que eu tive um verdadeiro arrependimento. Até mesmo porque se a gente conversar com alguém, né, que vive nas drogas, ele até mesmo pode chorar, né, ficar triste, ele querer mudar, mas não há uma mudança nele, porque ele ainda está aprisionado no vício. É um remorso dentro dele. Ele sabe que está fazendo tá errado, porém ele precisa se libertar daquilo, ele não consegue muitas vezes sozinho, né? Precisa de Cristo. Então esse fervor, ele deve habitar em nós também, né? Esse desejo, né, esse ânimo para continuar, né? Às vezes, quando a gente peca, a gente fica triste mesmo, a gente fica abatido, né, por ter pecado, né? E é nesses momentos que é importante a gente pedir oração, né, por um irmão, até mesmo conversar com ele, porque às vezes, né, ele nos dá o ânimo para continuar em frente, né, continuar firmes. Então esse zelo nós devemos, né, é fruto de um verdadeiro arrependimento, né, que nos dá ânimo para levantar e continuar em frente na nossa caminhada. E a outra característica aqui, né, que ele termina, é a justiça, né, qual ele coloca a justiça sendo feita. Qual eu coloquei aqui, né, que é fazer o que é certo. Se roubou, né, devolva. Se ofendeu, peça perdão. Como eu falei, a gente não deve se justificar, né, se a gente roubou, fez algo de errado diante de uma pessoa, trouxe prejuízos, faz parte do arrependimento a gente ir lá, né, e ter sede, né, por justiça, né, restituir aquilo que você fez de errado para a pessoa, né, se você roubou, né, que você, né, pague, né, o prejuízo que você trouxe. Se você está devendo alguém, né, e pediu perdão, vá lá e pague essa pessoa também. Não é simplesmente você pedir desculpa achando que está tudo certo. Não é bem assim, né? Nós devemos, né, ter essa sede por justiça, em querer, né, retribuir, né, para a pessoa, para que ela venha, para que você, né, limpe, querendo ou não, as suas mãos diante da vida, né, muitas vezes de uma pessoa que não conhece a Cristo, até mesmo, né, nesses momentos de pedir desculpa e perdão, né, que Cristo é pregado na vida de uma pessoa, né, fui lá, fiz algo de errado, né, pedi desculpa, né, peço perdão pelo que eu fiz, né, eu sou cristão, não devia fazer aquilo, mas eu fiz, e eu peço perdão, né. E muitas vezes a pessoa fica impactada com essa atitude sua. Então, né, assim como Paulo se preocupava, né, com a sua integridade, nós devemos também se preocupar com a nossa integridade diante daqueles que não conhecem a Cristo ainda. Diante daqueles que estão ao nosso redor também, porque senão a gente corre o risco, né, de falar, né, de pregar o que não vive, porque escândalo é o que mais a gente vê hoje em dia, né, e muitas vezes as pessoas, né, falam que se arrependeu, né, quando caem, né, quando acabam sendo, né, expostas, né, mas muitas vezes não restituem aquilo que trouxeram de prejuízo para alguém. Então a gente deve tomar muito cuidado com isso, né? E é de extrema importância que a gente, assim como Paulo, venhamos a ter pessoas ao nosso redor, né? Mais novas, mais velhas na fé, pois é nesse momento que opera essa construção de um relacionamento. Muitas vezes a gente vai, né, agir de uma forma errada diante de até mesmo de um amigo, de um irmão em Cristo. Às vezes essa pessoa vai agir de uma maneira errada, né, conosco, mas é no arrependimento, é no perdão que esse relacionamento se fortalece, né? E da mesma forma deve ser com o nosso Deus, né? Pecamos, né? Entenda que isso que você fez é errado, Deus não gosta, né? Deus odeia o pecado, né? Mas busque, né, se dedique, né, busque se limpar, né, purificar, santificação, né, temor a Deus, esse zelo, esse fervor em vencer esse pecado que muitas vezes você pode ter dificuldade,
né? Às vezes é algo atrelado à sua personalidade, né? Às vezes é algo que vem muitas vezes do passado, né? Por isso que é importante a gente refletir, e até mesmo conversar com o irmão. Às vezes ele vai enxergar algo que a gente não enxerga, algo muito do passado, no qual muitas vezes Deus quer tratar, e a gente vem, né, fechando o nosso coração para isso. Tá? Outro ponto aqui que eu coloquei também, né, muitas vezes o buscar o fervor, né, ela vem através da oração. Né? Muitas vezes a gente, né, fica abatido, ou muitas vezes a gente, né, chega a um ponto, né, de cair tantas vezes num pecado que a gente acaba, né, estagnando, né, na fé, né? Mas é nesses momentos que nós devemos orar a Deus, né, se encher do Espírito Santo. É na oração, né, reconhecendo que você está abatido, ou você muitas vezes não consegue vencer sozinho. É nesse momento que você deve colocar tudo isso diante de Deus. Às vezes essa cura, né, às vezes não é imediata. Muitas vezes ficamos abatidos por um longo tempo. Às vezes a gente demora, né, fica abatido de uma forma, né, que você acaba, né, ficando, né, não voltando no mesmo ritmo que você estava seguindo, mas busque essas características um verdadeiro arrependimento, né? Reflita sobre as suas atitudes. Nossa, eu percebi que eu tenho esse problema com raiva, por exemplo, né? Busque, né, vencer isso, né? Confesse isso diante de um irmão, né? Se dedique, né? Entenda que essa atitude muitas vezes traz muitas consequências no relacionamento com outras pessoas. Então, busque ajuda. É nesse momento que nós vamos buscar ajuda. E o povo de Corinto, né, precisou de ajuda. E Paulo esteve lá, dizendo a verdade, aquilo que eles precisavam ouvir, né, que não estava tudo certo, né, que eles precisavam, né, parar de se associar com descrentes, né, deviam tomar cuidado, né, com isso. E Paulo tem esse cuidado. Né? E nós vemos aqui que Paulo, ele teve as suas orações respondidas, e até mesmo que o pastor trouxe domingo, que nós não devemos desistir das pessoas, né? Nós devemos continuar orando por elas, né? Por mais que muitas vezes a gente pode orientar, né? Ensinar, muitas vezes essa pessoa continua estagnada, né? Com o coração endurecido, mas nós devemos fazer a nossa parte. Jejuar, como Paulo jejuava, né, pelos povo de Corinto, ele escrevia cartas, ele a todo tempo, né, ensinava, mesmo passando dificuldades. Né. Esse é um exemplo, né, de um verdadeiro discipulado. Né. Não é porque eu não devo discipular alguém porque eu sou perfeito, né, porque está tudo ocorrendo tudo certo na minha vida. Né. Até mesmo porque Paulo coloca, né, que ele estava passando por conflitos internos, estava passando por dificuldades financeiras, né? E ele vai dizer um negócio muito bonito aqui, a partir do versículo 13. Vamos ler, 2 Coríntios 7:13. Por isso, tudo fomos revigorados. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade tudo o que lhe dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou ser verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica maior ainda, quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Então, a gente vê aqui que, diante de tudo que ocorreu, Paulo, ele se alegra, ele até mesmo, né, revigora, né, em continuar firme nesse cuidado que ele tinha com o povo de Corinto. Paulo teve o seu apostolado, né,
muitas vezes até mesmo não se conformado, eles colocaram em dúvida sobre o apostolado de Paulo, né? Até mesmo ele foi ofendido, Paulo, né? Ele cuidou, né, ensinou, mas durante um tempo, né, teve o seu apostolado questionado. Mas em nenhum momento nós vemos Paulo colocando isso no meio da carta, né, sua tristeza, né, até mesmo, né, por ter sido ofendido, né, questionado, mas Paulo ele age com amor, e deve ser isso dessa forma que nós devemos agir com amor com os jovens, né, os mais novos na fé, acima de tudo. Nós temos que tomar cuidado da forma como a gente fala, né? Pode até ser verdade, né, mas muitas vezes a forma como a gente fala, né, pode ser de uma forma errada. E Paulo, ele se preocupou com isso. Nós vemos que Paulo tinha essa preocupação e alegria em ver que o povo, né, o povo de Corinto correspondeu, né, da maneira correta, que é se arrependendo. E ele coloca aqui, né? E vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade tudo o que lhe dissemos, o orgulho que temos de você diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. Que a afeição dele por vocês fica maior ainda, quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo com temor e tremor. E a gente viu isso, né, que eu falei aqui, né? Esse relacionamento ficou mais forte, mais profundo. O Tito, ele volta revigorado, né, alegre, mais próximo ainda do povo de Corinto. Então, é esse, né, padrão que nós devemos questionar sobre a nossa vida, né, seja diante de algum erro, né, questionando, né, será que verdadeiramente eu me arrependi? Ah, mas eu não chorei, né? Será que eu não me arrependi? Às vezes a gente tem essas dúvidas, mas quando a gente olha, né, lê essas características, é ali que a gente enxerga, né, sobre como devemos lidar, né, com o nosso pecado, com os nossos erros, né, e buscar em Cristo a nossa dependência, para que venhamos a nos revigorar, né, buscar esse fervor, né, em levantar mais uma vez e seguir em frente no caminho com Deus. Então, é isso. Amém, irmãos. Glória a Deus, né? Palavra abençoada para a nossa vida. Quero pegar os pedidos de oração. Vocês têm aí? Manda bala. Quem quiser pode pedir aí. A orar pela mãe da Jennifer, né? Mãe da Jennifer. Tem notícias, Duque? Não, eu não tenho contato dela, eu tenho contato do pai, mas eu vou conversar com ele Isso. essa semana. Veja lá como é que tá. Orar pelo Alex também, irmãos, que sofreu um acidente de carro. Estou até entrando em contato com ele para saber direitinho como é que ele tá, né? Que me chegou a notícia pelo Admilson, né? Vamos estar orando por ele aí para recuperação dele, né? Ele trabalha como Uber, né? Então, está orando pela vida dele. Mais algum pedido aí? Eu vou colocar minhas primas aqui, a Jaqueline, a Gi. Oi, Thaís, pode falar. Orar pela. Oi, Jaque, você. Orar pela Adriana, a avó do Di também tá internada. Ah, é a avó do Di? Ela já saiu já. Mas ela não tá bem. Orar pela saúde. Ela já saiu, mas ainda não tá muito firme, né? Não tá bem. Tá. Tem um pedido também pela Fernanda, que é uma funcionária de um cliente meu que está grávida, o nenê vai para nascer essa semana, mas pedir para vir com saúde, né? Sim. Mais pedidos aí? Não? Então tá bom. Vamos orar aqui, né?
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa noite, Senhor, e esse privilégio que o Senhor nos dá de compartilharmos aqui a palavra do Senhor, sermos ensinados na tua palavra, Senhor, muito obrigado. Que o Senhor incline o nosso coração sempre a um genuíno arrependimento, no sentido não apenas de consciência do pecado, Senhor, do erro, mas de transformação, de mudança de atitude, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que tenhamos, ó Deus, por apreço aqueles que nos ensinam, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e que o Senhor encontre em nós um coração ensinável, obediente às Escrituras, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que têm perseverado em aprender, ó Deus, em ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, que acompanham a gente sempre, toda terça-feira. Que o Senhor esteja abençoando e sustentando-os sempre, Pai, na Tua palavra, na Tua direção. E neste momento nós apresentamos o pedido aqui de cada um, ó Deus, as orações, as súplicas, e nós colocamos a vida da Jaqueline, da Gi, ó Deus, colocamos a vida, Deus, da mãe da Jennifer, de uma aluninha lá do projeto, colocamos a vida da avó da Edmilson, Senhor, a senhora Adriana, colocamos a vida da Fernanda, Senhor, ó Deus, são pessoas que precisam de um toque de cura, ó Deus, pessoas que precisam, Senhor, de um milagre, Senhor. Põe as tuas mãos, porque o Senhor é perito no extraordinário, o Senhor é perito em milagres, portanto, nós pedimos que o Senhor alcance cada vida que aqui se encontra enfermo, Pai. Enfermo na alma, enfermo no físico, Senhor, trazendo saúde. Oramos, ó Deus, também pela vida do Alex, que sofreu um acidente, que o Senhor lhe traga a recuperação plena, Pai, em nome de Jesus, da vida, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa restaurá-lo completamente. Oramos, ó Deus, pela vida da Fernanda, que está grávida, Senhor, prestes a dar à luz. Pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dela e sobre a vida dessa criança que vai nascer. Que o Senhor, ó Deus, possa tomar os dias dessa criança e ser com ela, Senhor, em seu crescimento, desenvolvimento. Ó Deus, e que ela possa ser, ó Deus, tocada pelo Teu Espírito Santo para seguir os Teus caminhos, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por esta noite, por este momento de oração. Mais uma vez eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos que nos acompanham toda terça aqui, suas famílias aqui representadas, ó Deus, e seja qual for a necessidade, que o Senhor esteja pondo as tuas mãos, ó Deus, para suprir, para abençoar, para curar, para livrar, para salvar, em nome de Jesus Cristo, Pai. Seja conosco ainda na semana que temos pela frente, no trabalho de cada um, nos compromissos, nos estudos, ó Deus, nos relacionamentos, nas famílias, guardando e abençoando poderosamente, Pai. Muito obrigado por essa noite, te louvamos pela vida do Duque, por mais um ano de vida que o Senhor tem dado a ele, esse irmão que tanto nos abençoa. Ali, Senhor, obrigado pela vocação que o Senhor tem colocado na vida dele, ó Deus, pela sua dedicação, ó Deus, no ministério, na igreja, ó Deus, e portanto, ó Deus, e pela sua postura, Senhor, que tanto nos abençoa, a sua própria vida, ó Deus, que o Senhor conceda-lhe, Senhor, muitos anos de vida, ó Deus, saúde física, espiritual, emocional, e que toda a sua vontade, ó Deus, e suas bênçãos se cumpra na vida do nosso querido irmão. Obrigado por essa noite, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, parabéns, Duque. Um abraço a todos vocês. Boa noite, tchau. Valeu. Até mais.